O governo brasileiro vai enviar o chanceler Mauro Vieira para a posse de Javier Milei. E já é, nossa, o tempo voa, hein? Já é no próximo domingo a posse de Javier Milei. Lula e Alckmin não devem ir. A apuração é do Caio Junqueira e a gente vai repercutir isso aqui com o nosso time. Larissa, Juliana Lopes, também Theo Cury. Começo com o Theo Cury, porque eu já conversei com Juliana e com Larissa e aqui a gente quer amizade com todo mundo. Não quer deixar o coleguinha falar por último. Theo, me conta, por favor, o que você ouviu falar lá pelos corredores de Brasília sobre essa não participação do presidente e do vice na posse de Javier Milei? Vamos lá, bom dia para você, ótimo dia para quem acompanha a gente. Olha, era aguardado que não houvesse essa participação do presidente Lula nem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ainda havia uma expectativa de que Alckmin pudesse ser enviado para representar o governo brasileiro. É algo totalmente fora do comum? Não, isso aconteceu quando Alberto Fernandes venceu as eleições, ele, aliado histórico de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, à época presidente da República em 2019, não compareceu à posse e enviou o vice-presidente Hamilton Mourão. Agora, nem o vice-presidente foi enviado, destinado para essa viagem. Mas chanceler Mauro Vieira foi designado, a confirmação aí do Caio Junqueira de que ele vai representar o governo brasileiro na cerimônia de posse de Javier Milei, que vai contar também com uma comitiva muito grande de Jair Bolsonaro e aliados bolsonaristas dele nessa viagem para a cerimônia de posse do novo presidente argentino que toma posse na semana que vem, no dia 10. Qual que era a expectativa até semana passada? De que não haveria um representante de alto escalão do governo, mas sim um embaixador brasileiro lá na Argentina representando o governo. Isso mudou, o chanceler então foi designado pelo presidente para representar o governo brasileiro e, pelo que eu estou sentindo nas conversas ali em Brasília, pesa a vinda ao Brasil, a Brasília, na semana passada, de Diana Mondino, que é economista e foi designada para ser a futura chanceler, a futura ministra das Relações Exteriores. No que foi visto como um gesto do Javier Milei. Uma proximidade. Aqui na câmera 2, desculpa. Uma proximidade, né, Theo Cury? Exatamente, até por conta do que foi o cabo de guerra durante a campanha eleitoral argentina, com o Javier Milei dizendo que Lula era corrupto, que ele não ia conversar em nenhum momento com Lula durante os 4 anos de mandato dele à frente do governo argentino. Isso, obviamente, teve uma roupagem diferente a partir do momento que ele venceu o candidato apoiado pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula. Vão ter de conversar e vão ter de manter diálogo ao longo desses 4 anos, enquanto Lula for presidente, enquanto Milei for presidente. Então, houve um gesto e o próprio chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, depois dessa visita de Diana Mondino, ele disse na semana passada para jornalistas, eu estava lá naquele momento, ele falou assim, uma coisa é a postura de um candidato durante a campanha eleitoral, e outra coisa totalmente diferente, a postura que esse candidato adota, assume a partir do momento em que é, de fato, presidente da República. Então, esse gesto foi uma troca de gestos, né? Milei mandou uma representante, uma pessoa da estrita confiança dele, que é Diana Mondino, é a próxima ministra das Relações Exteriores, toma posse junto com ele no dia 10 de dezembro. Ela veio para o Brasil, conversou com o Mauro Vieira. Naquele momento, ela disse que são países irmãos e que a parceria entre esses dois países vai continuar. E agora, como um gesto de retribuição, o governo brasileiro envia o ministro das Relações Exteriores para essa cerimônia. Eu estava aqui até tentando rememorar, Larissa e Juliana, quantos representantes, chefes de Estado estiveram na cerimônia de posse de Lula. Eu não tenho o número com exatidão aqui na memória, mas eu me lembro que foi que eles estavam divulgando que teria havido um recorde, né? Que nunca a gente recebeu tantos representantes aqui numa cerimônia de posse. Só que, Larissa, a gente tendo uma posse de Javier Milei, um país vizinho tão importante para o Brasil, levando em conta que o próprio Alberto Fernandes, quantas vezes ele esteve no Brasil com Lula, né? Pelo menos 5, essa conexão do Brasil com os argentinos. Aí, de repente, o presidente brasileiro não vai, o vice não vai. Que tipo de mensagem isso gera? Uma mensagem que poderia ser ainda pior se ninguém fosse, né? Como já chegou a se pensar... Maravilhosa, né? Poderia ser pior se ninguém fosse. Porque chegou a se pensar isso no momento ali da campanha, que os ataques eram tão grandes que se achou que seria impossível ter uma relação quase entre os atuais governos.
Então, tem a sinalização de forma oficial, teremos um representante brasileiro que vai ser o ministro. Então, institucionalmente falando, se resolve esse problema. Claro que, para além do institucional, há necessidade de uma relação política entre os dois. Vai ter que chegar o momento, eu ouvi isso, deste encontro. Onde será este momento? Será uma visita do Milei ao Brasil? Já me sinalizaram isso, porque já que ele atacou tanto, ele que deveria vir aqui para tentar melhorar essa situação. Por outro lado, há uma tentativa também do governo amenizar as coisas. Será que, num segundo momento, em uma agenda entre os dois países, numa agenda bilateral, não seria interessante esse movimento? Havia ali, em especial no Palácio do Planalto, uma tentativa de mandar o vice-presidente. Há essa expectativa do Lula ir, mesmo depois de toda essa movimentação, como o Theo disse, dessa representante de Milei que esteve aqui no Brasil para fazer esse convite, a expectativa do Lula ela nunca foi tão alta, mas que havia uma expectativa mais alta de ir o vice-presidente, que a isso sim acabou frustrando um pouco quem tentou colocar panos quentes nessa relação. Pois é, Milei que mandou uma carta, inclusive, aqui para o Brasil. É um movimento habitual, né, minha gente? Você tem a posse e tudo mais, os representantes, os chefes de Estado enviam as suas cartas e tudo mais, fazendo um convite. E foi ali uma carta até com algumas frases tentando mostrar, olha, estamos aqui juntos, né? Vamos gerar uma conexão. Só que, de fato, Juliana Lopes, essa conexão a gente sabe que é difícil, é necessária, né, pelas relações diplomáticas, mas a gente está falando de dois opostos. O Lula até deu uma resposta ali, não diretamente a essa carta, mas disse que não precisava ser amigo de Milei, né? Mas que eles dois tinham que ter relações diplomáticas e isso é o que se espera de qualquer chefe de Estado. O que a gente viu foi uma diferenciação entre os ataques, e foram ataques mesmo, né, durante a campanha de Milei contra o presidente Lula, e depois uma tentativa de suavizar de alguma forma essa relação que precisa ser estabelecida no momento, vamos lembrar, que a Argentina precisa de ajuda aí dos parceiros da América do Sul, porque está numa crise econômica e precisa desse auxílio e dessa mão, essa ajuda de alguma forma. Agora tem um outro ponto que a gente observa que a gente está falando de uma posse que vai ter uma comitiva liderada por Bolsonaro, bastante considerável, muitos integrantes ali da direita, né, que são contra, né, fazem parte da oposição, são contra o governo de Lula nesse momento e que vão estar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Havia um temor ali que, diante do tamanho dessa comitiva, o presidente Lula, que é o presidente da República, pudesse ficar constrangido de alguma forma, recebesse vaias. Então, não encontraram ali um caminho, o Palácio do Planalto, pensando nessa posse, em que o Lula pudesse participar dessa posse de uma maneira confortável e diplomática. Isso conta muito. A gente vai ter, então, esse representante, que é uma representação bastante significativa do Brasil, mas também uma comitiva e o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando, então, a entrada, né, a posse de Javier Milei na Argentina. E o medo de Lula, né, como diz Juliana Lopes, de chegar e ser vaiado, né, por aquela multidão que vai fazer parte da cerimônia de posse. Obrigada, Theo, Larissa, Juliana. Daqui a pouco a gente conversa mais. Você já sabe, reitero aqui o convite que no próximo domingo, então, você vai acompanhar essa cerimônia de posse de Javier Milei e toda a cobertura com a gente aqui na CNN.